Olá, meus amigos, muito obrigado pela honra de estar aqui presente com vocês. Sempre um prazer encontrar pessoas novas, reencontrar amigos antigos. O Rodrigo está aqui, é um cara que é um dos grandes idealizadores do movimento liberal. O Luan, eu posso citar também. Então, para mim, estou de fato feliz. E, de fato, Juan, a pergunta que você colocou, ela é bem interessante, porque andamos, evoluímos em algumas áreas, mas me parece que o Brasil está pior. E onde ele está pior? O Brasil desistiu. Eu acho que obviamente eu sou, quem não sabe, eu sou candidato à presidência da República, meu número é 14, lembre-se disso, é sempre bom ter um exercício de memória. Dito isso, eu estou nessa disputa, né? Eu estou aqui nessa briga desde 2014 também, os números, tem uma coisa que é meio cabalística, eu também nasci no dia 14, e o que eu posso falar para vocês é que eu nunca vi uma sensação tão grande de desistência dentro do país. E, de fato, a nossa candidatura está destoando disso, porque é um momento em que o desenho político institucional para essas eleições foi construído de modo a fazer com que Lula vá para a reeleição, enfrente um candidato fraco como Flávio Bolsonaro, eivado de escândalo de corrupção, vença ele no segundo turno e tudo continue caminhando de lado, como um caranguejo, de lado, lentamente, com as empresas, como estava ali no contador, deixando de existir lentamente, com os benefícios sociais chegando, mas a gente não sabe mais como serão pagos, com uma determinada elite se afastando da realidade, e a gente vendo os melhores nomes brasileiros, especialmente no meio da juventude, indo embora do Brasil, indo estudar lá fora. Há uma sensação de desistência. E eu nunca vi uma sensação tão grande. E ela se dá em todos os termos. Em 15, 16, quando a gente começou, havia toda a questão do Lava Jato, queda do governo Dilma, havia uma sensação estranha de esperança. Pela primeira vez estamos vendo ricaços ligados ao crime, não crime organizado, mas também um crime, uma espécie de crime organizado, crime político, junto com políticos sendo presos. Passaram-se os anos, não há mais nada. Ninguém liga. O maior escândalo de corrupção da nossa história havia sido este, foi ultrapassado pelo INSS e logo em seguida pelo Master. E ninguém liga, ninguém está dando bola. Há uma aceitação de que a corrupção se tornou uma parte inevitável da nossa existência. Há uma aceitação também de que a economia não vai crescer, que não vai adiantar você inovar aqui ou ali. Há também uma sensação de que as cidades brasileiras são do jeito que elas são. Nós vivemos num país em que as cidades são majoritariamente muito feias. A gente acaba não ligando, porque nós vivemos nas cidades, nós não vivemos no governo federal. As cidades brasileiras são feias. Feias, a urbanização é feia, a infraestrutura é feia, boa parte das nossas metrópoles são favelizadas. Nós aceitamos que a nossa cultura de massas seja, junto talvez com a da Índia ou de Bangladesh, a pior do mundo. É uma cultura de massa de baixíssima qualidade. Que a nossa formação de capital humano seja muito precária. Que as pessoas que são referência para nós no Brasil, artistas, influenciadores, de toda sorte, são de baixa qualidade. Eu não estou nem falando da produção deles, eu estou falando da forma como eles influenciam o restante da população. Eu estou até proibido de ficar falando o nome de certos na campanha. Certos influenciadores, jogadores de futebol, vendedoras de maquiagem online, mas a real é a seguinte. Estou proibido. Não posso falar, porque eu vou perder votos, porque de fato são as piores militâncias que existem hoje. Sempre ouço a resposta, você nunca ganhou uma Champions, cale sua boca. Então, tá bom. Então, mas a qualidade, o exemplo que é dado, a cultura do tigrinho, a cultura do cassino online, tudo isso tomou a sociedade civil. Eu tive a oportunidade nessa jornada de construção da candidatura de rodar o Brasil nos seus lugares mais pobres. A gente fez questão de fazer, assim, onde há um lugar ruim no Brasil, nós iremos. Então fomos nos lugares com os piores IDHs, a ausência total e completa de atividade econômica privada. Você vê um município, isso aconteceu em alguns interiores, especialmente vi no Pará, vi no Maranhão, uma cidade que 4 da tarde está todo mundo ou dentro de casa ou com uma cadeira de praia na porta da casa com o vento batendo, nada acontecendo. Você se desloca dessa cidade para a cidade mais próxima, às vezes você cruza meia hora, uma hora você não vê um caminhão passando, ou seja, não há produção de recurso, não há mercadoria circulando, não há nada. Isso foi aceito, as pessoas aceitaram. Essa aceitação silenciosa, leniente, é tudo aquilo que a gente precisa combater. Eu estou falando assim, não resignado, mas aceitando que grande parte daquilo que a gente chama de classe política no Brasil se baseia na negação da reação. O Brasil, ao aceitar o estado de coisas e tratar isso como um dado da realidade, o Brasil aceitou um modo de governo, um sistema econômico, um sistema de relações sociais
que vai nos colocar para sempre como um fracasso no concerto geral das nações. E o nosso papel do mundo será um papel menor, será um papel subsidiário, será um papel pouco influente. E isso mexe no bril. Isso mexe muito no bril. O Brasil, e ainda existem algumas pessoas que se colocam como nacionalistas, porque tem, né, vou citar aqui o bolsonarismo que se apropria das nossas cores, ele ama um Brasil que sequer existe. Qual é o Brasil que eles estão amando? O Brasil hoje, o concerto político, social e econômico que nós vivemos, não é digno do nosso amor. Hoje o que resta da gente é imaginar o que nós podemos tirar de melhor dele e construir um futuro novo. O que traz, para alguns, uma resignação, mas para outros, uma ambição colossal. E é aí que eu vejo a nossa candidatura como essa reação. Estranhamente, a única candidatura, eu estou apresentando dados assim, a única candidatura que realmente está engajada em redes sociais e que está engajada na sociedade civil é a minha. Não falo isso como mérito, eu não sou uma pessoa carismática, não sou uma pessoa simpática, sou uma pessoa meio afeita a brigas, às vezes eu passo do ponto nas minhas declarações, sou uma pessoa pontuda, não sou uma pessoa fácil de lidar. Isso é um fato dado. Nunca achei que eu seria carismático. Pessoas tentam tirar foto comigo no shopping, eu falo, por que você está fazendo isso? Não faz muito sentido. E não é nem porque eu sou mal-humorado, é porque eu sou o Renan, cara, que você está querendo tirar foto comigo. A real é, para uma pessoa tão difícil estar criando uma mobilização dessas, é que algo que nós estamos fazendo está muito, mas muito certo. E algo se reflete no discurso e no slogan da nossa campanha, que é, o futuro é glorioso. E ao invés de ficarmos, e eu do Movimento Brasil Livre, qual fiz parte, não digo que a gente incorreu no erro, mas a gente ficou preso num curto-circuito, que era de ser crítico a tudo e a todos o tempo todo. Atacava o bolsonarismo, atacava a esquerda, e aí a gente ficava naquele ciclo de mau humor, do ciclo da não proposição. Quando a gente criou o partido político, e eis a importância de ter criado o partido, nós passamos a ter que necessariamente propor uma porta de saída e um horizonte. E isso passou a ressoar, e essa é a beleza dessa história, com os mais jovens, porque os mais jovens já não estavam mais já estavam de saco cheio da dicotomia. Para os mais jovens, ser Lula ou Bolsonaro não significa nada, é um conjunto vazio. Para uma pessoa que tem 20 anos de idade hoje, essa pessoa viveu o governo Bolsonaro e viveu o governo Lula, e ela achou tudo muito ruim. A experiência de viver neste Brasil para ela não faz sentido. E hoje, com as redes sociais, com as pessoas conversando, comunicando, com a vida nos Estados Unidos, a vida na China, chegando no celular dela diariamente, a pessoa pensa, a vida não é para ser assim. E cada vez menos é para ser assim. Então, dentre as gerações mais novas, veio algo que é muito estranho, que é um surto de otimismo, ambição e esperança. Que é o motor da nossa candidatura. Que é o que vem fazendo, por exemplo, estranhamente, ontem eu fui no SBT News, ser entrevistado, eu falo estranhamente, eu volto a colocar, quem sabe, eu nunca fui uma pessoa popular no nosso grupo político. Estranhamente eu dei um pico de audiência, foi recorde de audiência, fui recorde no ano de audiência da Globo News na minha sabatina. Fui no SBT, no canal do SBT, depois que fez a transmissão, não digo que foi recorde, mas a audiência aumentou quando eu fui dar minha entrevista. Quando eu tenho participações em podcasts, entrevistas, as audiências vêm subindo e sempre com o slogan das pessoas, o futuro é glorioso. Não é eu odeio o Lula, eu não sou o PT. Porque se você se afirma na negação, nada você é. Nós não podemos nos afirmar na negação. E aqui vai um pequeno parênteses com uma parabenização ao trabalho de vocês. Porque quando você cria ideias e você difunde ideias e você cria a plataforma, você se afirma na afirmação. Quem se afirma na negação é um fracasso. E aí a gente tem que entender que o bloco político, que em grande medida a gente faz parte, que se autodenominava antipetismo, essa é a real, dos tucanos até agora, ele já errou porque é um erro de nascença. Você se definir como negação ao PT, você está afirmando o PT. O PT se tornou o motor da política brasileira desde os anos 80. Eles são o motor da política brasileira desde os anos 80. E como eles surgiram? Com um grupo de jovens que tinha uma imaginação de um futuro muito diferente, errado, mas muito diferente, que mobilizou uma massa de pessoas ao redor de um partido, ao redor de ideias. Nós basicamente fizemos uma reengenharia, né, uma engenharia reversa dessa lógica, que é uma lógica que pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal, pode ser usada para boas ideias e para ideias ruins. Mas o que está surgindo agora, como meta nossa, nós temos que ter candidaturas de afirmação. Então eu vou falar de todas as ideias nossas de maneira afirmativa. Eu não vou falar com vergonha da reforma fiscal que a gente precisa fazer. Ai, que medo, eu vou precisar fazer uma nova reforma da Previdência. Não, olha,
Graças a Deus precisamos fazer uma nova reforma da Previdência. Graças a Deus vamos desvincular o orçamento da saúde e educação da Receita. Graças a Deus nós vamos fazer as desindexações, porque assim a gente vai adequar o Brasil às melhores práticas internacionais e vamos fazer o nosso orçamento parar de impactar a nossa taxa de juros e o Brasil vai poder crescer com isso. E o dinheiro das pessoas vai valer. Então eu vou adotar sempre a política da afirmação e o nosso grupo vai fazer isso. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.